Você sabia que o autor da primeira ópera brasileira viveu em Itatiba e que teve atuação destacada na mudança do nome da cidade? Já ouviu falar das obras de Elias Lobo? Fique conosco que você conhecerá estas entrelinhas e muito mais sobre Elias Álvares Lobo. Você está no nosso canal Entre Linhas da História PhD. O canal Entre Linhas da História conta com o apoio de Acervo Foto Paródia, JI Jornal de Itatiba, CRN Central de Rádio e Notícias e da Associação Pro Memória de Itatiba. E conta com o patrocínio de Uliane Calçados, Morro Azul Lazuli Hotel, Fênix Móveis Especiais, Paladino Gás, TCI Transporte Coletivo Itatiba e ITT, Itatiba Transporte e Turismo. Elias Álvares Lobo de Albertim nasceu em Itu em 9 de agosto de 1934. Em 1942 já ingressa no Colégio Ituano e em 1853 iniciou sua atividade como professor de música. Em 1859 escreve A Noite de São João, considerada a primeira ópera brasileira. Em 1860 apresenta essa ópera no Rio de Janeiro, assim como a Missa de São Pedro de Alcântara, deslumbrando o imperador. O regente da orquestra nas apresentações foi o campineiro Antônio Carlos Gomes. Em 1861 escreve mais uma ópera, A Louca, e em 1862 a apresenta no Rio de Janeiro. Em 1873 participa da Convenção Republicana de Itu e compõe música especial para o evento. E aí, em 1875, muda-se para Belém de Jundiaí, colocando esta terra no cenário musical brasileiro. Na Belém de Jundiaí, parecia um ambiente propício para sua presença. O ensino de música às meninas ricas, uma orquestra e um grupo de sustento para o canto da igreja. Quanto às suas necessidades imediatas, a Câmara da Vila o empregaria como procurador, aliás, cargo público que há gerações os Lobos exerciam. Afinal, a cidade de republicanos paulistas, muitas cidades o queriam morando lá. Elias Lobo, já autor de 2 óperas, além de uma enorme contribuição para o cenário musical brasileiro, passa a viver em Belém. Instalado na Ladeira da Esperança, com a esposa e os filhos, aqui reencontra o amigo e também ituano, Padre Francisco de Paula Lima. Esses anos, entre 1875 e 77, foram períodos de ebulição social e administrativa. Elias aqui conclui o seu revolucionário método de música e o lança em 1877. Leva pouco tempo da permanência aqui na Vila de Belém para que o maestro esteja plenamente inserido na sociedade. Trabalha como funcionário da Câmara e mestre capela. Fato interessante é que logo após a sua chegada aqui em Belém, participa das grandes festas pela elevação da vila à condição de cidade de Belém de Jundiaí. Suas composições, como a valsa sentimental Cisma de Amor, passam a ser ouvidas pelo povo da cidade de Belém. Na Semana Santa, executa sua obra sacra, além de a missa chamada Quaresmal. O Padre Lima está, sem dúvida, felicíssimo. Havia rumores que o gênio criador de Elias Lobo se mudaria para São Paulo para substituir o mestre capela da Sé, falecido há pouco. São só boatos. Com o apoio do amigo padre, o maestro fica em Belém, onde cria também cursos de música. Itatiba inaugura, em 1875, o Teatro São Joaquim, sociedade de acionistas liderada por Tobias Franco de Oliveira Cardoso. Elias faz ali os seus saraus, forma com os filhos um belo conjunto musical. Elias, como procurador da Câmara, em 1877, lança e assina um edital público com o seguinte teor: Elias Álvares Lobo, procurador da Câmara Municipal, faz saber a todos os habitantes deste município que, em virtude da lei provincial, tem que se proceder ao lançamento de impostos de captação, devendo todos, no prazo de 30 dias desta data, darem a matrícula de todos os seus escravos de qualquer idade, que quer seja livres ou não. O imposto serviria para a construção da Casa da Câmara, cadeia erigida a partir de 1878.
Outra entrelinha da história é a sua atuação junto com os vereadores e com o Padre Lima na mudança do nome de Belém, recentemente elevada à condição de cidade. Conhecida desde que assumiu a condição de freguesia, com o nome de Belém de Jundiaí, chegaria a hora de mudar. O nome de Belém, sempre acompanhada de Jundiaí, sem desmérito à nossa querida vizinha, não refletia o caráter de independência conquistado desde 1857. Elias e o Padre Lima estão na frente desta campanha. Os moradores queriam um nome para a cidade que traduzisse o termo em português Pedra Branca, mas o nome sugerido pelo vereador Antônio Augusto de Castro foi o de Itatiba. A discussão travada na Assembleia Provincial por alguns deputados chegou a cogitar um erro de tradução, mas como o ofício da Câmara Municipal dizia Itatiba, assim foi oficializada. E nós, desde então, passamos a nos chamar Itatiba, que significa muita pedra. Em Itatiba, também no ano de 1877, Elias se destaca no trabalho em prol das vítimas da seca do norte do país. Seus filhos são apreciados na execução de obras de música universal, sobretudo a música napolitana. Em Itu, no mesmo período, para onde vai em viagem, encabeça a mesma promoção e acompanha o filho Jerônimo, que era violinista. Elias, que não foi estudar em Milão para ficar no Brasil e não desamparar a família, nunca parou de compor. Aqui tem inúmeras obras finalizadas que enriqueceram as festas itatibenses. A cidade o aprecia, seus alunos já se apresentam, está plenamente envolvido com a elite política, que tem como um dos chefes ninguém menos que o Padre Lima. Seu método de música tem grande aceitação pela facilidade de estudo. Vive um momento único da vida. A imprensa fala de uma nova ópera que o maestro há de compor, uma nova expectativa de seguir e se aperfeiçoar na Itália. A tentativa de auxílio que permitiria sua viagem e principalmente o sustento da numerosa família, novamente é negada. A Itália, que estava tão próxima, fica, mais uma vez, tão distante. Apesar de tudo e de estar bem estabelecido, ele precisava de um local que ampliasse os seus ganhos e lhe desse estabilidade financeira. Já havia estado em Campinas por diversas vezes e, analisando o contexto, lá encontra um novo alento e muitos republicanos como ele, além de uma cidade extremamente próspera. Tinha em Campinas excelentes relacionamentos. Ali teria novos ganhos para cuidar da família, coisa que sempre fez com carinho. Depois de alguns anos convivendo com o povo itatibense, Elias deixa esta terra. Em Campinas, vai dar aula no colégio que Glicério inaugura e vive da sua música. Em 1877, se muda novamente e vai a São Paulo. Em 1889, reescreve toda a sua obra para canto e harmônio. Temos a honra de ouvir neste episódio, direto de Itu, nosso amigo, maestro do coral Vozes de Itu, professor e historiador Luiz Roberto de Francisco, que gentilmente, atendendo o nosso convite, fala sobre o maestro Elias Álvares Lobo. Olá, eu sou Luiz Roberto, estou falando do Museu da Música em Itu. Em 2001, no momento que se celebrava o centenário da morte do maestro Elias Álvares Lobo, eu estive em Itatiba várias vezes para pesquisar e foi nesse momento que eu conheci o Paulo Degani, que colaborou muito na pesquisa para a confecção desse livro, Elias Álvares Lobo, Um Momento na Música Brasileira. Por que nós estamos falando do Elias Lobo nesse programa que trata da história de Itatiba, da memória da cidade? Porque Elias Álvares Lobo, compositor, nascido em Itu, que foi uma das glórias da música nacional no século XIX, viveu em Itatiba durante alguns anos, a partir de 1877. Vamos ao Lobo primeiro. Menino, estudante de música em Itu, ficou órfão, contou com a colaboração de vários amigos de seu pai, e nesse momento é que ele começa uma projeção como compositor, primeiro de música de banda e depois de música sacra, música para concerto. Elias Álvares Lobo estudou em São Paulo e nesse momento, uma oportunidade enorme para alguém que estava em Itu, é que ele conheceu pessoas que lhe acabaram lhe dando
libreto da ópera A Noite de São João. Era um libreto escrito pelo José de Alencar, aquele escritor que nós conhecemos das obras que eram oferecidas no ensino médio para leitura. Escreveu uma comédia que se passava numa área rural no estado do Rio de Janeiro, uma comédia caipira, e Elias Álvares Lobo então colocou a música para essa ópera e a levou para o Rio de Janeiro, para a corte de Dom Pedro II. E é lá que acontece a grande projeção dele enquanto compositor, enquanto músico. É o momento em que ele estuda mais, inclusive estudando contraponto com Francisco Manuel da Silva, o compositor do hino nacional brasileiro. Elias Lobo apresentou a sua ópera em 1860 e se nós dermos um clique aí no Google e colocar o nome dele, vai aparecer como compositor da primeira ópera brasileira em língua nacional, que é, portanto, um marco inicial na produção lírica no Brasil. Ele foi contemporâneo do Carlos Gomes, muito amigo do Carlos Gomes, e ele, o Gomes, foi o regente desse primeiro concerto da ópera. Ela foi recriada há pouco tempo no Conservatório de Tatuí, por iniciativa da direção daquela escola, excelente iniciativa, por assim dizer, para valorizar o compositor. Elias Lobo voltou para Itu, depois de um tempo morando na corte, e finalmente foi viver em Itatiba, que é o capítulo que eu gostaria muito de contar para vocês. Quando ele chegou à cidade para trabalhar como funcionário da Câmara Municipal, afinal ele não era capaz de viver só como músico, não é? Ele participou das discussões pela mudança do nome da cidade de Belém do Jundiaí para Itatiba, justamente nesse período. Havia outros ituanos que já haviam passado por Itatiba, Miguel Dutra, por exemplo, também compositor, e o padre Lima, que era o pároco e muito próximo de Elias Lobo, e então sabemos que Lobo foi compositor para a matriz de Itatiba. Aqui no Museu da Música temos muitos originais das obras do maestro Elias Lobo, e entre elas a Missa Quaresmal, que foi composta justamente para ser cantada nessa cidade. Lobo também deixou um método de música pioneiro que ele escreveu enquanto morava em Tatuí, em Itatiba. Em 1879 ele se mudou para Campinas, onde ele viveu mais um tempo. Finalmente foi morar em São Paulo, onde passou os últimos anos, e faleceu em 1901. Há alguns anos, o Coral Vozes de Itu, em parceria com o Museu da Música, tem trabalhado pela recuperação da obra musical desse cidadão muito interessante, um republicano, um homem que marcou o século XIX, seja pelo seu engenho, arte, música, pelas suas ideias políticas, pela sua participação como cidadão. Obrigado. Agradecemos à direção da Câmara Municipal de Itatiba, a sessão do Teatro Halim Zamboto, para que ambientássemos esse episódio de hoje. E para finalizar, uma pequena mostra do belíssimo trabalho realizado pelo Conservatório de Tatuí, com reconstituição e orquestração de Mateus Araújo. A Noite de São João, encenada em 2022 no Teatro Procópio Ferreira, lá em Tatuí. Contou com a participação de grande elenco e solistas, além do coro e da Orquestra Sinfônica do Conservatório de Tatuí. Viva, viva, viva São João, Santo, Santo, Santo bom casal. Ao clarão das fogueiras, meus amigos, brinquemos, alegres companheiros, São João festejemos. Ao clarão das fogueiras, meus amigos, brinquemos.
Deixamos na descrição desse nosso episódio os créditos, a ficha técnica e o link para que, se você tiver interesse, assista na íntegra esse importante resgate. Um recadinho, deixe o seu like, seus comentários, eles são muito importantes. Aqui no nosso canal Entre Linhas da História PhD, você conhece a minha, conhece a sua, a nossa história. Forte abraço.